Uma vez eu passei por uma situação que me fez questionar toda aquela ideia de que vizinhos são como uma segunda família. Eu tinha 25 anos e morava num bairro bem tranquilo, onde achava que todo mundo cuidava uns dos outros. Meu vizinho, o Mike, vamos chamá-lo assim, era um cara de uns 40 anos, meio na dele, mas sempre amigável. Ele ia às minhas festas de vez em quando, geralmente trazendo umas cervejas. A gente batia papo sobre coisas básicas, tipo o filho dele, que era do exército, ou sobre as notícias do bairro. Nada nunca deu sinal de que ele fosse estranho. Aí, numa noite, eu estava indo para casa de um amigo, mas esqueci algo importante e precisei voltar. Assim que cheguei na minha garagem, vi alguém pulando a cerca do meu quintal. Fiquei meio travado, só observando, e vi a pessoa correndo para trás do celeiro do Mike, que era bem perto do meu quintal. Fiquei no carro, tentando decidir o que fazer. Depois de uns segundos, criei coragem, saí do carro e gritei para quem quer que fosse se mostrar. Mandei a clássica: "Tô armado!", mesmo sem estar, porque minha arma estava dentro de casa. Para minha surpresa, vi o Mike saindo correndo na direção da porta de trás da casa dele. Cara, era ele o tempo todo. E eu só conseguia pensar: mas que diabos ele estava fazendo no meu quintal? Fui até a porta dele e bati. Quando ele abriu, estava com uma cara de "não sei do que você está falando" e perguntou o que estava rolando. Eu fui direto: "Mike, o que você estava fazendo no meu quintal?" E ele, na maior cara de pau, disse que estava dentro de casa a noite toda. Eu tentei manter a calma e falei algo tipo: "Olha, cara, se você quiser conversar ou sair, é só me chamar, não precisa pular minha cerca." Mas ele perdeu a linha. Começou a gritar, me xingar e soltar uns palavrões. Parecia bêbado. Sério, não dava para entender o que ele estava fazendo no meu quintal, mas eu sabia que tinha sido ele. Então deixei claro: "Só para você saber, minha arma fica sempre à mão, e se alguém tentar entrar na minha casa, eu não vou pensar duas vezes." Depois disso, ele parou de falar comigo, mas começou a me observar de um jeito esquisito. Toda vez que eu chegava em casa, sentia ele me espionando pelas cortinas. Foi bizarro. Fiquei semanas preocupado, imaginando que ele podia até estar dentro da minha casa quando eu saía. Uns meses depois, ele se mudou. Que alívio! Nunca fiquei tão feliz de me livrar de um vizinho. Antes de continuarmos, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias como essas. Vamos continuar. Era 2 da manhã e eu estava em casa com uma amiga, conversando e passando o tempo. Aí, de repente, ouvimos uns barulhos estranhos vindo de fora. Minha amiga, na maior brincadeira, falou: "Acho que estão tentando roubar seu carro." E para o nosso azar, ela estava certa. Fomos até a janela ver o que estava acontecendo, mas a escuridão estava tão forte que a gente mal conseguia ver os detalhes. Minha amiga, que é bem rápida, tentou tirar umas fotos dos caras mexendo no meu carro, enquanto eu corri para pegar o celular que estava carregando em outro cômodo para ligar para a polícia. Quando voltei para a janela, depois de chamar a polícia, minha amiga me contou tudo o que tinha visto. Ela disse que eram dois caras com capuzes e roupas escuras, mexendo no meu carro, forçando as portas, quebrando as janelas e jogando tudo que estava dentro para fora. Depois de um tempo, um deles saiu correndo e o outro ficou ali, ainda mexendo no carro e jogando as minhas coisas por todo lado. Foi nesse momento que eu vi o carro do meu vizinho saindo da garagem dele. A coisa toda ficou ainda mais estranha. O ladrão que estava ali foi embora e a gente ficou esperando a polícia chegar, me perguntando se meu vizinho tinha visto algo. Quando os policiais chegaram, fizemos o boletim de ocorrência e mostrei as fotos da minha amiga. Eles disseram que iam investigar e foram embora. Eu ainda estava muito irritada e queria mais respostas quando vi o carro do meu vizinho voltar e estacionar na garagem.
Fiquei na dúvida se seria estranho ir lá perguntar a ele se ele tinha visto alguma coisa, já que era tão tarde. Mas minha amiga ficou visivelmente nervosa e me puxou para dentro de casa. Ela me contou que tinha certeza de que o meu vizinho, que acabara de chegar, estava envolvido. Ele estava usando exatamente a mesma roupa que aparecia nas fotos borradas dos ladrões, o mesmo moletom escuro. E o pior estava por vir. A gente ficou observando e viu o vizinho sair do carro e andar diretamente até a minha casa. Ele olhou pela janela da sala, depois voltou calmamente para a casa dele, como se nada tivesse acontecido. Eu não aguentei e liguei para a polícia novamente, dizendo que tinha certeza de que o vizinho era um dos responsáveis por vandalizar meu carro. Quando os policiais voltaram, bateram na porta dele, mas ele não atendeu, mesmo sabendo que ele estava lá. Depois de um tempo, eles voltaram e disseram que não podiam fazer mais nada naquela noite, mas que ficariam de olho nele. Na manhã seguinte, eu estava super cansada e sem muito sono, e fui olhar pela janela. Vi um bilhete no meu carro. Só tinha uma mensagem: "Me ligue", com um número de telefone. Fiquei com raiva e pensei em ligar para ele e dar uma dura, mas minha amiga me convenceu a não fazer isso, dizendo que não valia a pena. Depois fiz uma pesquisa rápida no Google, usando o número e o endereço dele. Descobri que ele era professor numa das escolas mais conceituadas da cidade. Durante o mês seguinte, voltei várias vezes à delegacia, esperando por alguma novidade, mas nada aconteceu. Tentei não olhar muito para ele, principalmente quando o via na frente de casa, regando as plantas ou cuidando do jardim. O que me deixa mais desconfortável é saber que ele sabe que eu sei que foi ele. Mas o mais estranho é que eu nunca fiz nada para incomodá-lo antes disso, e até hoje não sei o que aconteceu. Agora eu só preciso continuar morando ao lado dele, com essa sensação estranha de que ele fez isso, e ainda sem saber por quê. Quando eu era criança, algo aconteceu com meu vizinho que realmente me deixou aterrorizado. Isso deve ter sido uns 15 anos atrás, quando eu tinha 9 anos. Estava muito doente, com febre alta, e acabei passando a noite virando na cama, sem conseguir dormir direito. Meus pais deixaram eu dormir com eles porque queriam me cuidar de perto. Eu estava olhando o relógio digital que projetava a hora no teto, quando, de repente, adormeci. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente fui acordado com um susto. A campainha tocou 3 vezes, seguidas de batidas fortes na porta. Era bem cedo, tipo 5 da manhã. Eu estava meio grogue, não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real, mas uma sensação de medo começou a tomar conta de mim. Aí eu ouvi meus pais mexendo na cama e cochichando, tentando descobrir quem estava tocando a campainha. Eu comecei a ficar muito assustado. Quem diabos estaria batendo na porta a essa hora? Minha mente começou a viajar. Pensei em todas aquelas histórias de ladrões que tocam a campainha para atrair os moradores e, quando eles abrem a porta, eles invadem. O som das batidas na porta parecia não parar. Estava ficando mais e mais alto. O pior é que nossa porta não tinha olho mágico e a janela da sala era de vidro fosco, ou seja, não dava para ver nada do lado de fora. Eu só ouvia o barulho e ficava com mais medo. Meu pai então se levantou e desceu para ver o que estava acontecendo. Eu fiquei aliviado por ele não ter aberto a porta. Ele simplesmente gritou de lá de dentro, perguntando quem estava lá fora. Só que não houve resposta. O barulho não parava, e meus irmãos e eu, já completamente acordados, tentamos olhar pela janela do andar de cima, mas a gente não conseguia ver nada. Aí, meu pai ligou para a polícia. Eu ouvi ele falando com a operadora e só fiquei esperando, tenso. E foi só quando ouvi os carros da polícia chegando que as batidas pararam. Eu estava morrendo de medo de saber quem estava tentando entrar. Quando olhei pela janela, fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo um pouco aliviado.
Em vez de um carro da polícia, vi 4 carros e 2 caminhões de bombeiros. Eu não entendi por que os bombeiros tinham vindo, já que parecia uma coisa simples. Meu pai subiu de novo e explicou tudo. A velha senhora ao lado, que morava sozinha e era surda, acordou achando que sentia cheiro de fumaça. Ela entrou em pânico, saiu correndo de casa e começou a bater na nossa porta pedindo ajuda. Como ela não escutava direito, não ouviu meu pai gritando e acabou ligando para a polícia e os bombeiros. Eles foram até a casa dela e encontraram apenas o cheiro do cigarro dela, sem fogo nenhum. Não houve tentativa de invasão ou nada demais, felizmente. Mas olha, por aqueles 10 minutos, eu estava morrendo de medo, achando que qualquer momento alguém ia invadir a nossa casa e nos fazer mal. Pois bem, chegamos ao final do vídeo. Peço que, se você gostou o vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!